Salve galera do canal Mesa de Bar, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui pra falar de um assunto triste, doído, é ruim de ver. Não é ruim? É ruim, eu não aguento. Eu só assisto o jogo do Corinthians se for com aquele bagulho lá do Laranja Mecânica, sabe? Vamos falar sobre o Corinthians. O que esperar do Corinthians? É um time que começa com um treinador promissor, talvez ao lado do Jorge Jesus e do Renato Gaúcho, o melhor treinador do Brasil em 2019. Eu acho que o melhor treinador brasileiro, porque... Pode ser pela questão de um time inferior em relação ao Grêmio, por ter conseguido um título nacional. É por ter eliminando o próprio Flamengo e o Grêmio. E aí algumas contratações, né? Luan, Rei da América em 2017, Cantilho, Sid Clay, que já tinha dado certo no Corinthians em 6 meses em 2018. Então você via um time não galáctico, não muito forte, mas time bom no papel. E diferente do que o Corinthians sempre faz, que é a contratação... Ah, tá disponível no mercado, traz. Ah, apareceu lá uma oportunidade. Ou faz gol no Corinthians, contrata. É, apareceu uma oportunidade de mercado, vem. O Corinthians olhou o jogador, o Thiago Nunes falou, eu quero um meio campo, um ponto, um lateral. Pediu de volta o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Aí o time foi lá e buscou. Então você quer? Vamos lá atrás de um meia bom, vamos atrás de um bom lateral. E trouxe os jogadores. Eu achava que assim, o Corinthians tinha montado um time interessante, mas que acabou se mostrando... A gente viu um Luan começando muito bem na Florida Cup. O Corinthians fez 2 partidas muito boas, porém uma vitória e uma derrota. Porque o segundo tempo dos 2 jogos foram horríveis, o time reserva não encaixou. Aí é que tá, já era um sinal. Porque quando saiu o Luan, que jogava ali por trás do Bozelli, entrava o Gustavo e o Wagner Love, com o Wagner Love querendo flutuar. Outra característica, né? E o time não funcionava. Não, e a própria estreia no Campeonato Paulista é algo muito, até então, ilusório, né? Botafogo de São Paulo, 4x0. Tá certo que o Botafogo teve um a menos durante o jogo, se não me engano, quando o jogo tava 2x0. Porém, você viu os gols do Corinthians naquela noite foram bonitos. E o Richard, que entrou no lugar do Cantilho por causa daquele problema de documentação, jogou muito bem. O lateral esquerdo, Lucas Piton. É que o Lucas Piton jogou bem a temporada, por enquanto, quase. Em campo ele jogou bem. Eu discordo. Eu acho que a lateral esquerda do Corinthians ela é uma coisa... O Lucas Piton jogou mal contra a Inter de Limeira, aí foi muito bem contra o Guarani do Paraguai na eliminação e depois ele começou a decair. Contra o Santo André, meu Deus. Nossa. Mas, apesar que o campo também não ajudou. Mas enfim, o Corinthians ele tem opções, quer dizer, né? Tinha opções com muito potencial para desenvolvimento. Porém, tem um fator que foi crucial nessa temporada, e olha que estamos em março, para ter esse declínio, que é o Guarani. 2 jogos que, no meu ver, o Corinthians jogou bem. Melhor que o Guarani. Bem, não quer dizer que ele... Nossa, mas ele jogou bem. No Paraguai ele teve oportunidades. Para mim, ter oportunidades é uma demonstração que algo deu certo, porém, não completamente. O gol do Guarani do Paraguai no Paraguai teve um erro de arbitragem no começo, teve uma falta no começo da jogada. Sim. E que é algo que eu acho errado que a Conmebol tá fazendo, o VAR só a partir das 8ª de final. A Conmebol ela quer se tornar uma Liga dos Campeões da América, mas ela não faz por onde. Aí, por exemplo, o Leandro, o time dele chega lá nas 8ª de final, tem um erro de arbitragem, o VAR conserta o erro. Tudo bem, beleza, o time dele teve a justiça no jogo. Teve um erro de arbitragem que foi corrigido. Mas aí o meu time, que foi eliminado na fase de grupos ou nas fases anteriores, essa justiça não existe? Pior que na América do Sul se tornou algo comum. Até aqui mesmo no Campeonato Paulista só vai ter VAR a partir do mata-mata. Eu acho que isso deveria ser proibido pela FIFA. Ou o campeonato tem VAR do primeiro jogo até o último, ou não tem VAR. Algo mais coerente. Porque não faz sentido você ter VAR só a partir de uma fase. Porque aí a justiça do jogo existe para um time e para outro não. Sim. Eu acho que isso cria uma disparidade. E aí durante a temporada o Corinthians se tranquiliza vencendo o Santos. Pra mim, o melhor jogo do Corinthians foi até. E aí, consequentemente, pelo nível de importância, após o Santos vem o Guarani. E aí é que tá. Contra o Guarani é um começo mágico, é o início que todo corintiano imaginou, que era 1x0 logo cedo. Só que aí o camisa 10 do Corinthians mostrou imaturidade. O engraçado foi que o Pedrinho voltou da seleção olímpica como salvador da pátria.
Parecia que ele ia ser o jogador que ia classificar o Então, Corinthians. o Thiago Nunes, ele manteve um discurso durante o mês de janeiro muito firme, que era o quê? O Pedrinho, para ele ser titular do Corinthians, ele poderia usar 10, a 12, a 100. Ele não seria titular absoluto, ele teria que brigar por oportunidades. E o Pedrinho não foi o principal, mas razoavelmente ele foi bem no pré-olímpico. Ele teve momentos bons. E aí, pelo nível de importância que o Thiago Nunes via naquela partida, ele já mudou o discurso. Já colocou no Pedrinho de titular. É que isso daí que o pessoal... Tem um ponto que aconteceu com o Corinthians esse ano, que o pessoal não fala, não percebe, mas foi o ponto que quebrou o time do Corinthians. Foi onde começou o declínio, que foi a lesão do Ramiro. O Ramiro estava sendo um dos jogadores mais importantes daquele esquema do Thiago Nunes. Só que aí é que tá. O Corinthians não pode colocar a temporada dele em xeque pela lesão do Ramiro. O Corinthians, o pessoal quer culpar o Thiago Nunes, mas o elenco do Corinthians Eu não vejo culpa no Thiago Nunes. é muito limitado. O Corinthians sai um jogador ruim, entra um pior. Aí o Ramiro tava jogando... A Florida Cup foi uma demonstração disso. O Ramiro tava jogando muito bem, tava funcionando muito bem ali pelo lado direito do meio campo do ataque do Corinthians. Ele tava fazendo uma boa dupla pro Luan, ele conseguia dar espaço pro Fagner ultrapassar, ele aparecia na área, ele tava fazendo gol, tava dando assistência, tava participando muito bem dos jogos. Quando ele se lesionou no jogo contra o Mirassol, foi onde o Corinthians parou de jogar aquele futebol bom. Mesmo o Cantilho jogando bem, mesmo o Corinthians ainda tendo alguns pedaços, assim, alguns pontos positivos, foi onde o Corinthians começou a cair. E por quê? Janderson não conseguiu jogar pelo lado direito, aí o Everaldo nunca engrenou no lado esquerdo, a não ser naquela partida contra o Santos. Aí o Pedrinho voltou, e aí ele virou... Ele vai jogar ali pela direita, porque a gente não tava achando um jogador E por ali. lembrando, o Pedrinho, apesar de ele ter levado amarelo muito cedo, ele começou bem a partida. Só que aí é que tá, aí é que tá. É por isso que um treinador, não só no Brasil como no mundo, ele é bem remunerado, porque ele tem que ter alternativa. Se o Ramiro, que na minha opinião foi um dos piores jogadores do Corinthians em 2019, mas que iniciou bem em 2020, tem uma contusão e acaba prejudicando um sistema, uma estrutura, é obrigação do treinador, mesmo em pouco tempo, ver e, né? Só que isso era algo que Ele não conseguiu. Mas isso era algo que uma fragilidade, um ponto que o Thiago Nunes já tinha observado do time e já tinha pedido a contratação de ponta, que não chegou. Porém, eu tenho uma crítica do Thiago Nunes, que é a única, inclusive, em relação a essa temporada, pelo fato da escolha dele na temporada passada. Se ele pega um time em outubro, ele iria se classificar porque ele é competente e ele iria conhecer deficiências do time e poderia fazer um planejamento melhor. O Corinthians não tem meia. Aí a questão do Sornosa. O Sornosa é um bom jogador? Sim, mas o Corinthians não tem meia. Acho que não teria necessidade. Você seguraria o Sornosa nessa temporada? O Corinthians não tem meia. E aí o Corinthians vai ter que ir pra janela, vai ter que gastar mais, porque o Vital é um jogador que ninguém sabe a posição que ele joga. Nem o Thiago Nunes, nem o Jair Ventura, nem o Carille. Então você não sabe se ele é meia ou se ele... O Corinthians não tem articulação no meu campo. O Arauz, eles não O Arauz é um jogador que tem muito potencial. Ele não quer apostar no Arauz? Porém, não sei o que acontece. Até porque o Arauz em nenhum clube ainda no Brasil que ele foi emprestado, ele conseguiu mostrar só foi a Ponte Preta, mas ele jogou bem. E aí que tá, o Arauz ele é um bom jogador. Só que aí que tá, no Brasil ainda não demonstrou isso. Também acredito que o esquema que o Carille jogava não prejudicava um pouco ele. Prejudicava qualquer meia, na verdade. É porque o Carille, ele não gostava do meia como o Pedrinho como o Arauz é. Sim. Ele pegava esse jogador dessa função e ou ele jogava pra ser segundo volante ou pra ponta. E o Thiago Nunes já é diferente. O Thiago Nunes já consegue jogar com... Tanto que o Thiago Nunes, né, pela questão tática e até por conhecimento, queria o Nicão, que era justamente essa função. Então, pra mim, o planejamento do Thiago Nunes em relação ao Corinthians, ele foi errado. Ele poderia já conhecer o time e falar, pô, esse cara aqui não vai, esse cara vai. E aí, em janeiro, fazer um planejamento melhor na Florida Cup. Assim, a gente tá falando muito do que foi a temporada do Corinthians até agora, só que o que esperar do Corinthians daqui pra frente. O que você projeta pro Corinthians no ano? Então, com a eliminação do Guarani, um jogo, né, com falhas individuais, até de arbitragem, e aí agora, que esse vídeo está sendo feito na metade de março, né? O Corinthians até então não está classificado, nem na zona de classificação ele está no grupo dele, e ainda correndo um risco mínimo, mas um risco de rebaixamento. Ele não vai ser rebaixado, mas ele tem no Paulista? Ainda tem um risco, ainda mais com a vitória do Oeste ontem. Sendo assim, eu não vejo o Corinthians classificado na primeira fase do Campeonato Paulista, creio eu quero estar enganado até pra competição ter umas quartas agradáveis, que teoricamente vai ser Bragantino e Corinthians, em Bragança, vai ser um jogo muito, muito interessante. Esquecendo um pouco o Campeonato Paulista, que eu acho que ele
não vai se classificar, o planejamento do Corinthians ele vai ser uma posição intermediária no Campeonato Brasileiro, entre os 8. E aí nos mata-matas, e aí pode ser um fator importante, por mais que o Thiago Nunes foi eliminado do mata-mata já esse ano, ele conhece a Copa do Brasil, porque ele é o atual campeão. Então, se tem um técnico no Brasil hoje que tem uma capacidade de ser campeão da Copa do Brasil, é o atual campeão. É o mínimo. É a coerência. Com esse time do Corinthians, Só que aí é que tá, o time do Atlético Paranaense era melhor. Traz o Klopp pra treinar o Corinthians. Exatamente. Só que eu creio que o Corinthians vai se reforçar ao longo da janela. Só que aí que tá, estamos numa época de coronavírus. O futebol asiático que está em decadência em relação à compra. Tem mais gente saindo do que entrando. Então, o Corinthians pode ver o mercado chinês, ou o mercado árabe, ou o mercado até japonês, com o Jô, um exemplo, tentar se reforçar. Porque com esse time, não vejo evolução, não vejo bons... Qual ainda defeito desse Corinthians é a estrutura defensiva. O Corinthians, se você for analisar, ele faz gol quase todos os jogos. A questão do Corinthians é defensiva, porque o Corinthians ele faz 1-0 e não mantém o resultado. Por quê? Porque é característica de jogo, e aí leva tempo. O Thiago Nunes tá com uma metodologia de futebol que há muito tempo não se vê no Corinthians. Eu não demitiria o Thiago Nunes. Eu também não. O grande exemplo que eu vou citar em relação à permanência de técnico, né, aliás são dois, é o Tite, que já é um exemplo muito conhecido pelos fãs do futebol brasileiro, que é a questão dele ser treinado pelo Tolima e manter um projeto. E o Klopp. O Klopp ele ficou 3 anos sem ganhar nada no Liverpool, ia ganhar nada. Maurício Pochettino. E o Pochettino continua não ganhando nada, porém ele ganhou prestígio. Foi vice-campeão da Champions. Se você citar um técnico hoje que não está empregado, que todos os times iriam atrás, é o Pochettino. Por quê? Aí não é questão de título. Ele fez um bom trabalho no Southampton e depois no Tottenham. Eu acho que assim, o que eu espero do Corinthians é torcer pra não cair no Brasileiro. E eu creio que esse ano seria o ano mais difícil para um time grande se cair. Porque tem muito time ruim. Tem. Mas vai ser, e também, dependendo dos adversários que enfrentar na Copa do Brasil, tentar fazer uma campanha boa. Sorteio. O Corinthians ano passado pegou o Flamengo, por exemplo. Se ele pega o Flamengo esse ano nas oitavas, na minha opinião, por mais que o Corinthians na Copa do Brasil tenha uma história maior que a do Flamengo, eu não vejo o Corinthians campeão. Também não. Ou classificado. Se pegar os adversários certos, talvez consiga ir longe, mas se pegar um time Flamengo, Grêmio, Inter, vai ser muito difícil a classificação. Eu acho que é um ano de transição do Corinthians, tem que ter paciência, tem que manter o treinador e tem que confiar no projeto. E tem que tentar ter um elenco melhor, mas também tem que tentar não aumentar a dívida. Que tal? E é muito difícil. A situação do Corinthians é muito difícil. Muito difícil. O Corinthians ele se especializou nos últimos anos por fazer contratações no interior paulista ou no interior de alguns outros estados e ser muito cirúrgica, ser muito certa. Mas agora tá começando a errar. Não consegue mais acertar. Buscou Felipe no Bragantino, buscou Paulinho no Bragantino. Elias. Mas aí Ralf no Barueri, só que na interior mais. Só que aí a gente pode falar agora nas recentes, Dava no Guarani não tá dando certo, Cleison na Ponte Preta não tá dando certo. O Cleison ele deu certo só no 2017, ele fez um ano bom. Eu vejo o Corinthians ele errando muito em contratação, mas muito mesmo. É só você ver ano passado. Não, o Corinthians... Quantas deu certo? O Corinthians tem um jogador emprestado aí, pagando salário. Exatamente. É um erro que... E aí que tá, o Corinthians ele tá tendo erros que caminham pra ser o novo Cruzeiro. Não digo nem o novo Cruzeiro, mas... O Cruzeiro piorado. Eles se encaminham pra ser um Corinthians do Dualib em 2007. Eu vejo o Corinthians continuando nesse caminho assim, porque o rombo que o Corinthians tem é muito grande. Muito grande. Não é nem o rombo, você vê outros times... um exemplo, o Fluminense. Você vê o Fluminense com uma dívida parecida com a do Corinthians, com problemas financeiros no mesmo nível que o Corinthians. Aí você vê o time jogar. Você vê o Fluminense jogar. Sabe que o Fluminense, já foi na Sul-Americana e não tá mal. Só que eu acho que o Corinthians tem um elenco melhor que o do Fluminense. Exatamente, mas você não vê isso em campo. O elenco do Corinthians é melhor que o do Fluminense. Exemplos, só pra... Mas é porque também o campeonato que o Corinthians joga é bem mais competitivo. Porém, você vê que o Odair Helman, em pouco tempo, consegue fazer coisas que o Thiago Nunes quer fazer, mas não consegue. Então vamos lá no Fluminense, vamos falar
Eu troco o Thiago Nunes pelo Odair Hall? Não. Então. Não. Não. Porém, o Corinthians ele tem exemplos dentro da Série A de times que estão conseguindo desenvolver um pouco de futebol e o Corinthians não. Isso não quer dizer que tenha que demitir, porém, tem como melhorar. Eu tenho Mesmo em medo pouco tempo. do Fluminense bem e o Corinthians vai contratar todo mundo. Porque o Não, Corinthians isso é adora comprar jogador do Fluminense. Por isso que você tem o Fluminense. Vai vir o Nenê e o Ganso pro Corinthians. Nenê, Ganso e O Marcos Edígio. Paulo, que tem 20 anos e tem potencial, não vem. Não vem. Não vem. O Edígio vem. Tem O Hudson 38. pode vir. O Hudson pode vir, volantão. Imagina, o Hudson, Nenê e Ganso no Corinthians. Meu Deus. Digão vem. O São Paulo com Ganso conseguiu até a semi da Libertadores, aí vai que não dá certo. Mas aí... Com Wesley e Michel Mas Bastos. aí você teria que lutar 4 anos, né? Do corpo do físico do Ganso. Ah, ele tá... Aí, se você conseguir lutar 4 anos no físico do Ganso... Só que é bom que aí a gente já traz um jogador e um técnico, pô. Enfim, eu vejo o Corinthians... Não sendo rebaixado de nada, porém eu não vejo o Corinthians campeão em 2000 Dá pra pegar a Libertadores em 2021? Se for na praia, nem vai. Ó, fala, não quero. eu quero falar. O Corinthians ele só se classificaria para a Libertadores se acontecesse como aconteceu ano passado. De todos os clubes brasileiros irem bem nas competições internacionais e aí abrir a vaga até pra oitava. Ah, vamos pra uma sul-americanazinha, faz mais sentido, eu acho. Que é até um regulamento estranho, né? Porque normalmente na Europa, como a Conmebol quer imitar a UEFA, quem cai nas prés vai pra Europa League. Né? Se tiver chegado na fase de grupo e caído, tinha ido pra fase de Em grupo. terceiro lugar. É. Terceiro lugar. Sei lá. Coisa complicada. Vai ser complicado, 2021 tem tudo pra ser melhor, mas tem que acreditar no trabalho do cara e deixar ele trabalhar. Até porque não faz sentido. E traz o Ganso. É. Traz o Ganso. Troca o Luan pelo Ganso. Quem é melhor, Ganso ou Luan? Hoje o Luan. Na história. A história é complicada. O melhor Ganso contra o melhor Luan. O Ganso jogou mais com o Luan no auge. 2017 do Luan foi melhor Os que o dois- 2011 do Ganso? 2010 do Os dois auges do Ganso. Entre os dois auges do Ganso e do Luan, o Ganso é melhor. Tá bom. Tá bom. Eu não vou discutir, não. O que você acha que foi o Luan? Nenê ou Jadson? No auge? No auge. O Jadson. Lembrando que o auge do Jadson não foi no Corinthians. O auge do Nenê foi no PSG. E o do Jadson foi no Shakhtar, campeão da Europa League. Da Copa da UEFA. 2009. Dá pra brigar. Porque o Nenê já fala dele na Pra seleção mim- brasileira. Pra mim, o Jadson. O Jadson já foi. O Jadson também, Copa América 2011. Pra mim, o Jadson em 2009 foi maior que o Nenê em 2012, quando ele foi artilheiro do Campeonato Francês. Tá bom. O Ibra chegou lá e não pegou a 10, que a 10 era do Nenê. O Ibra é um cara... O Ibra era do Polêmico. 19. 18. O Ibra, ele sempre foi polêmico, mas ele tem integridade. Respeita o Nenê, Ele tem irmão. integridade. O cara que respeita o camisa 10, o que acabou de chegar... O Neymar não respeita, não. É isso. O Neymar também aprendeu com o Ibra. Quem é melhor? Neymar ou o Ibra? Isso é de brincadeira, né? Ué, na história. Não, Neymar. O Ibra fez gol em 3 décadas. Neymar. Continua o Neymar. Tá bom. Entre o Neymar e o Ibra, Neymar. Sempre? Sempre. Tá bom. Menos pra fazer gol de cabeça. É o Ibra. Pra bater pênalti. O Ibra. Eu nunca vi o Ibra errar pênalti. Eu nunca vi o Ibra errar pênalti. Tá bom. O que você tá falando? Dá o like no canal, se inscreve. Dá o like no vídeo e se inscreve no canal. É isso, É galera. isso. Falou.